Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, eu sou a Sara Zaad. Salve a sua estrela. É muito bom estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão Brasil e o mundo. Então você aí, estreliaço iluminado desta constelação, faça uma oração. Vamos pedir aos deuses que nos tragam boas notícias. Desculpe, gente, eu tô com crise de bronquite, viu? De asma. Bom, antes de iniciar, eu gostaria de convidar a todos vocês, primeira expedição energética da Tsarasterromá a Machu Picchu, no Peru, e acontecerá esse grande evento em junho de 2026. Se você deseja participar, viver a oportunidade de experienciar momentos únicos, de muita conexão, tanto ancestral como espiritual, chegou a hora de garantir a sua vaga. Informe-se no número de telefone que passa no vídeo, combinado? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Minha eterna gratidão pelas nossas vidas. Oráculo, previsão Brasil e o mundo, oráculo. Optcha! Optcha! Que Deus te abençoe. Optcha! Uau, abriu com a carta 33. Eu muito falo com vocês aqui uma vez ou outra sobre o poder dessa carta. Na realidade, eu expresso mais isso no canal Força Soberana, onde eu trato de assuntos pessoais. Essa carta é a carta da solução no baralho cigano. E a casa onde ela cai, ela nos revela tudo a respeito da nossa capacidade de conduzirmos as coisas. Ela abrindo o jogo, isso significa que qualquer situação que possa ser inesperada, difícil, né, ela será solucionado rapidamente. Saídas vão ocorrer. E eu já sei exatamente em que área vai ser. As cartas ao redor já me trazem essas perspectivas. A carta 16 e a 6, elas indicam nessa conjuntura, nessas casas, de acordo com a cartomancia mundial, elas indicam claramente um blackout, alguma situação que faça com que uma região global fique sem internet. Alguns motivos podem ocorrer. Pane, né? Então, digamos que uma pane, né, em alguma coisa, um desastre natural ou alguma situação mais complicada, deixa uma região sem internet, consequentemente, energia elétrica, talvez, né, em outras situações, ok. Ou talvez até algum embargo. A gente está vivendo tanto essa questão do tarifaço, digamos que alguma nação, tá, ela seja penalizada e tem algum problema nesse ambiente, tá? Nesse ambiente. Uau, aqui agora as coisas começaram a engrossar. Qualquer tentativa de buscar instâncias internacionais juridicamente falando será em vão, tá? Então vamos lá. Nós temos a OMS, nós temos a Organização Mundial do Comércio, a OMC, nós temos várias organizações globais, nós temos o Tribunal de Haia. Então uma nação, uma pessoa influente que recorre a um tribunal internacional não terá nenhum êxito, nenhum. Nós veremos a ascensão de uma pessoa que tem uma profissão que trabalha no meio jurídico. Nós veremos a ascensão de uma pessoa
em termos de governos, tá? Em termos de política, de um advogado e ou advogada, porque o feminino está muito forte dentro desse contexto, tá? Então, nós veremos a ascensão de uma pessoa do meio jurídico a um cargo político de muita relevância. Veremos também muitas atitudes políticas e ou jurídicas que podem trazer mudanças significativas para uma nação. Pessoal, o oráculo ele é inteligentíssimo, né? A espiritualidade, ela sabe de tudo e nós não sabemos de nada. Esse jogo iniciou falando de mídias sociais. O que eu acredito, tá? Que pode ser também a suspensão de uma rede social em uma nação, como aconteceu aqui no Brasil com a suspensão determinada pelo STF do X, o antigo Twitter. Então, eu acredito que possa haver algum embargo de uma rede social em alguma nação, tá bom? Juridicamente falando, os poderes jurídicos também estão muito fortes nesse jogo, tá? Legislação também. Oh, meu Deus. Um atentado a uma personalidade, contra uma personalidade política. Um atentado contra uma personalidade política. Gente, um tremor de terra, mesmo que não seja de alta magnitude, está sendo mostrado. E atenção, as Américas, América do Sul, América Central, América do Norte, está muito forte neste contexto. Claro que nós sabemos que em países como o Brasil não há esse tipo de situação de forma gravíssima, né? Eu acredito que algum tipo de desastre natural venha ocorrer em uma das Américas, tá? América do Sul, América Central, América do Norte. Uma coisa que me chama bastante atenção nesse jogo é que a carta do Brasil e a carta dos Estados Unidos saíram juntas. E o que as cartas ao redor dizem, tá? Primeiro que caiu a carta que fala de recursos naturais, questões hídricas, por exemplo, né? Mas recursos naturais, desde água, petróleo, terras raras, minerais raros, tudo isso, tá? Então, acredito que uma conversa, as cartas saíram juntas, uma conversa, um debate, alguma coisa. Só que não termina bem, tá? Então, assim, termina sem acordo. Ou um acordo que não beneficie nenhum lado nem o outro, ou algo que seja temporário, que a gente não possa confiar que vai se manter. E eu acredito sim em conversas que venham levantar a pauta de recursos naturais na nossa nação. Fiquemos de olho, fiquemos de olho. Vamos lá. Nesse contexto, a questão não está boa, tá? Gente, América Central está bem pesada. América Central e um pouquinho da América do Norte, um pouquinho da América do Sul, pode ser um país ali de fronteira, tá? Por exemplo, né? Vamos até chamar de América Latina, não América do Sul. Questões envolvendo presídios criminosos, tá? Fuga de presídios, questões envolvendo massacres, infelizmente isso está muito forte. Então, América Latina ou América do Norte, tá? Nesse contexto. Na América Central, uma expressão de violência muito grande, arbitrariedade do ilícito. Então, a gente pode ver coisas absurdas saindo de lá, tá? As Américas são muito fortes, vem eclipses aí, esses eclipses vão mexer, por exemplo, diretamente com o Brasil. Então, Brasil, Argentina e outros, Colômbia, ok? As Américas, tá, gente? Venezuela,
Isso tudo tá muito forte, tudo marcado, muito marcado no jogo. Um escândalo sobre remessa financeira. Gente, sinceramente, pelo tamanho do escândalo e pela forma com que as cartas se manifestam, eu acredito que seja dinheiro do ilícito, porque fala de dinheiro em espécie. Então a gente vai ver assim, olha, malas de dinheiro, um avião, um monomotor cheio de dinheiro em espécie. Então tem esse contexto de dinheiro em espécie a nível global. Isso pode ser do tráfico. A gente sabe que existe tráfico internacional, máfias internacionais, né? Então isso pode ser também dentro desse contexto, tá? A situação para a Europa tá bem complicada, para desastres naturais e acontecimentos desta ordem. Tá bem complicado. Além do que, eu vejo um feminicídio que vai ser muito comentado na Europa. Algum crime hediondo que será muito comentado, tá? Na realidade, tem esse calor que não vamos descartar também mais incêndios, eu sinto muito. Uma personalidade religiosa em uma nação envolvida em um grande escândalo. Escândalo de espionagem, escândalo de corrupção financeira também. Vão se falar muito da Rússia estar se sentindo traída ou de fato uma traição à Rússia, alguma coisa que voltem atrás ou alguma punhalada de parceiros, tá? Mas a Rússia sendo colocada numa posição difícil, complicada dentro desse contexto. Se a gente fala em traição na Rússia, a gente também pode levar em consideração algum movimento interno na Rússia contra Vladimir Putin. Gente, a África tá me trazendo assim, a prisão. Eu acredito num golpe, tá? Em um país africano. Não acredito numa revolução. Aqui num golpe, inclusive envolvendo prisão de pessoas em um país africano. Oráculo, previsão Brasil e o mundo oráculo. Optcha! Optcha! Algum tipo de situação envolvendo leis religiosas ou teocracias, tá? Mas eu acredito em uma nação que pode determinar a proibição de cultos religiosos de determinada religião. Intolerância religiosa. Eu não sei se tem algum encontro de grandes lideranças religiosas, se costuma ser comum, mas talvez a compra, vamos lá, né? Uma religião está vendendo ali seus templos, aí outra religião compra aqueles templos, tá? Algum tipo de acordo, algum tipo de artifício, ou como eu falei mesmo, nessa coisa de aquisição de bens. Eita, Lelê. Essa questão de um problema em uma nação não tá me mostrando no continente, gente, me perdoa. Um problema em uma nação envolvendo queda de aplicativos, queda virtual, né? Problemas envolvendo até a luz elétrica, a internet, está muito forte, tá, meu povo? Extremamente forte.
América Central, eu nunca vi num jogo as Américas, e principalmente a América Central, numa condição dessas, tá, pessoal? Há muito tempo, acho que eu nunca vi dessa forma uma expressão em 2 oráculos indicando algo realmente complicado nas Américas. E eu ainda afirmo, a América Central em um ponto de muita, extrema sensibilidade. Olha, na Oceania, muitas pautas humanitárias devem ocorrer politicamente, tá? Mas eu vejo algum tipo de acidente gravíssimo, não acidente com veículos, tá? Que isso é comum no mundo todo, né, pessoal? Quando é alguma coisa extraordinária, o jogo sempre mostra. Mas eu vejo, por exemplo, uma obra um prédio que cai, né? Um barranco que desaba, alguma coisa nesse contexto, E além disso, guerra do ilícito na Oceania, né? É como se um nome em um país da Oceania de narcotráfico, ele morresse e fosse aquela área dele fosse ocupada por outro, mas eu vejo um nome novo. Então, muita coisa relacionada ao ilícito, guerra do ilícito. Aí a gente pode pensar em leis também a respeito disso, porque fala muito de questões humanitárias, tá? Olha, a situação da Rússia também está bem complicada, complicadíssima. Gente, eu vejo os Estados Unidos cortando vínculos com uma nação, não me diz qual, tá? Eu vejo, acredito que agora, né, pelos próximos dias, a gente vai ouvir falar de mais sanções contra outras nações até, alguma coisa nesse contexto, até corte de vínculo. A África, né, a África eu já falei que está sendo colocada, né, golpe ou revolução, enfim. Mas também dentro de um contexto mais religioso, eu vejo algumas questões na África bem complicadas, tá? Na África eu vejo uma nação onde mulheres praticantes de uma religião podem sofrer algum acontecimento muito grave, gente, extremamente grave, sabe? É um contexto assim bem doloroso que está sendo mostrado, que Deus nos perdoe. No Brasil, nós estamos nos aproximando do 7 de setembro, dia do eclipse, né? Uma data importante, aniversário do nosso Brasil. E as coisas podem ficar muito tensas no mês de setembro. E a questão os acontecimentos que chegam até nós nesse momento, eles serão realmente muito mais enfatizados o ano que vem. Então, seja lá o que aconteça agora, o ano que vem vai tomar uma proporção, a gente vai ter que rever algumas coisas. Oráculo. Previsão Brasil e o mundo, oráculo. Opá! Carta dos Peixes, economia. Vamos saber o que vem economicamente. Olha, a gente vai ver se falar muito sobre investimentos na Europa, tá? Muito mesmo. Muitos escândalos financeiros,
verbas, corrupção. Gente, isso em pelo menos 2 países, tá? Mais uma vez o jogo mostrou essa questão das instâncias internacionais, né? Escândalos de espionagem, manipulação de dados comprados, né? Então, para que se usa o dinheiro, né? O dinheiro para tentar desestabilizar uma nação. Então, pronto, eu vou dizer claramente, porque é o que está vindo aqui agora. Nós vamos descobrir que um nacional de uma nação, um filho da terra, estava vendendo informações para o estrangeiro, ou até vendendo alianças para que esse estrangeiro pudesse usufruir da sua terra em alguma medida. Um traidor da pátria será desmascarado, e isso financeiramente falando. Então, escândalos financeiros estão prestes a ocorrer. Mais uma vez a questão feminina na África. Até agora a Ásia tem se colocado neutra, por enquanto, tá? Me chama a atenção em relação à Ásia, são 2 coisas. Ásia e na Ásia, conflitos internos que eu desconfio que seja. Não conflitos bélicos, tá, pessoal? Eu tenho que pensar, raciocinar tão rapidamente para trazer mensagens para vocês. Muitas vezes eu sou até muito mal interpretada, mas vamos lá, vou tentar ser o mais clara e objetiva possível. Aqui nesse canal, há mais ou menos 3 ou 4 meses atrás, eu falei sobre a partida de Dalai Lama. Já estava definido que seria esse ano, né? Vamos torcer que não seja. Mas a China, por exemplo, ela não se dá diplomaticamente com a Índia. E o Tibete, o Dalai Lama morrendo, aquela área pode ser uma área realmente que venha trazer alguma questão diplomática ali dentro da Ásia. E além disso, tá? Além disso, gente, China e Taiwan, a gente pode começar a ver alguma coisa. Na realidade, nós sabemos que a conduta chinesa é guerrear, acertar tudo diplomaticamente. Mas nós vamos viver essa tomada, né, esse impasse bélico entre China e Taiwan. Isso pode não ser agora, porque o que está me mostrado aqui é para olhar para lá. É que então vai acontecer alguma coisa que vai chamar nossa atenção. Lembra do que eu falei sobre 2026? Então... E eu acredito que na Ásia, tá, haja muitos escândalos, inclusive de espionagem. E acredito também que a China venha a ser acusada por uma outra nação, inclusive de espionagem ou manipulação financeira para conseguir dar andamento aos seus projetos, tá? Vejo muita violência na Ásia. Sabemos que tem alguns países extremamente violentos, tá? Eu vejo algumas situações no continente asiático bem difíceis. Gente, algum tipo de situação nos mares sendo mostrado nas mídias, sabe? Eu não consigo identificar o que é. Tem algumas coisas no jogo que são mostrados que são de fácil identificação. Por exemplo, né? Quando a gente fala de fome, de tortura de inocentes, obviamente que a gente associa
a Gaza ou entre outros países que estão vivendo conflitos ou guerra civil já há muito tempo. Inclusive o Iêmen, daqui a pouquinho a gente vai ver alguma movimentação. Isso pode estar relacionado aos Houthis, por exemplo. Aí, andarilhos que sofrem, obviamente que refugiados, então dá para se entender a mensagem do oráculo, né? De qualquer forma, essa questão humanitária, ajuda a Gaza, ajuda a refugiados e também leis sobre refugiados. Eu acredito que algumas nações vão fazer anúncio ou vão mudar alguma coisa dentro da sua política interna para receber ou não refugiados. Temos esse contexto, tá? Olha, os Estados Unidos podendo contar com apoio europeu para suas façanhas. Então, a gente vai ouvir muito essa questão sobre a aliança dos Estados Unidos e alguns países europeus. Vamos lá. Oráculo. Previsão Brasil e o mundo, oráculo. Optcha! Optcha! Gente. A coisa tá feia para a Ásia, tá? A carta da Ásia é a carta 21, a montanha. E aqui, devido a tradições, tá, pessoal? Está associada a Xangô, está associada a Saturno, essa carta. Então, está associado à Ásia pelas tradições. A carta da morte, o caixão. Já é o segundo ou terceiro oráculo que vem retratando situações complicadas no continente asiático. Olha, nós vamos ver alguma quadrilha, mais uma vez, desmantelada, inclusive Ásia e África, tá? Em relação a golpes afetivos, a golpes virtuais, também tráfico humano, pessoal. Nós sabemos que tem o KKK Park, eu acredito até que mudou, tá? Mas temos alguns países, né? Laos, Mianmar, no continente asiático, que tem realmente situações ali bem complicadas, bem escusas, e a gente pode ver algum acontecimento relacionado a isso. Acredito até que veremos, né, pessoas traficadas que aparecerão nas mídias. Aliança com a Rússia, Brasil fortalecendo uma aliança com a Rússia. Manifestos populares na América Latina de grande proporção. Manifestos populares na América Latina de grande proporção. Bom, gente, a pauta será economia, principalmente final de agosto até o dia 10 de setembro. Então, a pauta será economia, recursos naturais, financiamento de países, né, tarifas. Então, a gente vai ver agora, de fato, a coisa ficando cada vez mais complicada em termos de economia global. Estamos prestes a viver uma grande recessão, tá?
Isso já está se desenhando. Daqui a pouquinho, com o tempo do tarifaço aplicado, é que a gente vai ver, né, a médio prazo, ali 3 meses. Então, daqui a pouquinho, em outubro, a gente já está sentindo economicamente, o mundo já estará sentindo. Mas não é só isso, tá? Tem várias outras questões e, de fato, talvez o nosso maior problema a lidarmos será uma crise financeira global, ok? Bom, eu me despeço de vocês por hoje. Quero agradecer o carinho de você estar aqui comigo. Quero pedir para você que hype o vídeo, compartilhe com as pessoas que gostam desse tipo de assunto. Assim você ajuda, né, esse trabalho a continuar. Quero dizer que você é muito importante para mim e que sou muito grata por ter você na minha vida. Salve a sua estrela, que Deus te abençoe. Até breve. Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes.